Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, eu preparei para nós um aulão de Química específico para o Enem, onde nós iremos resolver questões de Enems anteriores e também de outros vestibulares. Nas questões que eu trouxe para nós trabalharmos hoje, elas vão abordar principalmente o assunto de grupos funcionais, que pode ser chamado também de funções orgânicas ou funções químicas. E para a gente fazer uma breve revisão sobre grupos funcionais, eu trouxe essa tabelinha aqui que tem no livro de vocês, só para a gente dar uma recapitulada. Quais são os principais grupos funcionais? Nós temos aqui o hidrocarboneto, que são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Em seguida, temos o álcool, que vai ser um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? O carbono que tem apenas ligações simples. Depois temos o aldeído, que possui um grupo carbonila ligado a um hidrogênio. E o grupo carbonila é quem? É um carbono ligado a um oxigênio com uma dupla ligação. Depois temos o grupo cetona, que possui o grupo carbonila entre dois carbonos. O grupo cetona vai ser sempre o grupo carbonila entre dois carbonos. Em seguida, nós temos o ácido carboxílico, que possui o grupo carbonila ligado a um grupo hidroxila, que é o grupo OH. Então, sempre que tiver C-O-OH, vai ser o ácido carboxílico. Em seguida, temos o haleto orgânico, que é um derivado de hidrocarboneto, onde um dos hidrogênios vai ser substituído por um dos átomos da família dos halogênios, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Depois vem o éter, que possui o oxigênio como heteroátomo, isso é, o oxigênio entre carbonos. Sempre que tiver um oxigênio como heteroátomo entre carbonos, vai ser a função éter. Depois temos o nitrocomposto, que possui o grupo nitro, que é o NO2, ligado a uma cadeia carbônica. Então, o nitrocomposto sempre vai ser o grupo NO2 ligado a um carbono da cadeia carbônica. Continuando aqui, nós temos o fenol, que é um grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um anel aromático. No próximo, nós temos o enol, que é o grupo OH ligado a um carbono insaturado, que é um carbono que tem uma dupla ligação. Aqui em seguida nós temos o éster, que é um grupo carbonila, que é o C-O, ligado a um oxigênio. Próximo grupo funcional nós temos a amida, que é o nitrogênio ligado a um grupo carbonila. E bem parecido com a amida, nós temos a amina. Qual é a diferença da amida para a amina? A amina, ela se liga apenas a carbono e não a grupo carbonila. E no caso da amina, nós podemos ter ela primária, secundária ou terciária. Ela é primária quando estiver ligada a um carbono, secundária a 2 e terciária a 3. Aqui nós temos também o grupo nitrila, que é o nitrogênio ligado a um átomo de carbono por uma ligação tripla. Em seguida, nós temos o tiol, que é o grupo SH, que é um átomo de enxofre e hidrogênio ligado a um carbono saturado. No próximo, nós temos o tioéster, que é um grupo carbonila ligado ao S, que é um átomo de enxofre. No próximo, nós temos o tiocetona, que é um carbono ligado a um átomo de enxofre por uma ligação dupla entre dois carbonos. E em seguida nós temos o tiofenol, que é bem parecido com o fenol, só que no fenol o que se liga ao anel aromático é a hidroxila, e no tiofenol o que se liga ao anel aromático é o grupo SH. Aqui na nossa primeira questão, uma questão do Enem de 2015. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias,
usa um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que está indicado aí no composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que está representado aí pelo composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente. Então, o que ele quer dessa questão? Né? Quer que a gente identifique no composto A qual é a função química, a função orgânica ou o grupo funcional que está presente nele e qual é o grupo funcional que está presente também no composto B. Para melhorar a nossa visualização, eu coloquei aqui de forma ampliada tanto o composto A como o composto B. Se nós observarmos primeiro o composto A, nós vamos observar que aqui nele nós temos um grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado. Qual é o nome dessa função aqui? Vai ser a função álcool. E no composto B, nós temos aqui um grupo carbonila ligada a um oxigênio, né? Se você revisar aqueles primeiros grupos funcionais que a gente deu no início da aula, nós vamos perceber que essa função é a função éster. Então, analisando as opções de resposta, a opção correta será a opção A. Questão 2, Enem 2017. O hidrocarboneto representado pela estrutura química a seguir pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Então, vamos analisar olhando aqui para a molécula, né? A gente pode perceber que no anel, nós vamos ter o quê? Vamos ter essa ligação dupla, né? Que representa uma ligação π. Já temos uma ligação π aqui. Temos uma segunda ligação π aqui. E aqui onde tem essa tripla ligação, quantas ligações π eu tenho? Sempre que tiver uma tripla ligação, a do meio vai ser sigma, a de baixo vai ser π e a de cima também vai ser π. Então, conferindo aqui, 1, 2, 3, 4, eu terei nessa estrutura 4 ligações π. Opção de resposta, opção C. Questão 3, Enem 2018. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica, que não tem afinidade com a água, e outra hidrofílica, que tem afinidade com a água. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes, em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Bem, pessoal, antes da gente passar para analisar a estrutura desse tensoativo, vamos primeiro analisar o texto da questão. Sempre que tem essa questão assim com um enunciado bem grande, a gente pode ter certeza que no próprio enunciado já tem indícios que vão me dizer qual é a resposta certa da questão. Então, vocês podem utilizar aquela regrinha que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores, que é de grifar as palavras-chave do texto. Marcar quais são as principais palavras-chave no enunciado. E se você analisar com calma, você vai ver que nesse trecho aqui,
já tem uma palavra-chave que me indica qual seria a resposta. Por exemplo, aqui, ó, no entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação. Por causa de quê? Por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Então, se você prestar bem atenção nessa palavrinha aqui, ó, que tem no enunciado, carbonos terciários, qual é o principal problema desse tensoativo não se degradar no meio ambiente, de poluir o meio ambiente? É a presença de carbonos terciários. Então, o que nós devemos analisar? Vamos analisar todas as estruturas que temos como opção de resposta e veremos qual das estruturas possui o maior número de carbonos terciários. A estrutura que tiver o maior número de carbonos terciários será a opção correta de resposta. Então, analisando aqui essas 5 estruturas de opções de resposta desse tensoativo. Se nós observarmos, a estrutura A, ela não tem nenhum carbono terciário. Na opção B, nós teremos quantos carbonos terciários? Vamos verificar aqui. Teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na estrutura B, nós temos 6 carbonos terciários. Na C, nós temos quantos? 1, 2. Apenas 2. Na D, nós não teremos nenhum, assim como na A. E na E, nós teremos quantos? 1, 2, 3, 4. Então, a opção de resposta será a opção que terá o maior número de carbonos terciários e também o maior número de ramificações, né? Que é a opção que mais se adequa, que será a resposta certa, será a opção B. Questão 4, Enem 2018. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Podemos dizer que elas veem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na... Bem, para facilitar a compreensão dessa questão, eu desenhei aqui os dois sinalizadores, né, da abelha rainha e da abelha operária, para a gente poder analisar a estrutura de cada um deles. Nós temos aqui o sinalizador da abelha rainha, que é o 9-hidroxidec-2-enóico, e da abelha operária, que é o 10-hidroxidec-2-enóico. E o que a questão pergunta? A questão quer saber qual é a diferença entre essas duas estruturas, tanto do sinalizador da abelha rainha quanto do sinalizador da abelha operária. Vamos analisar cada uma das questões, cada uma das opções de resposta, calmamente. Na opção E, ele diz que a diferença está na identificação dos grupos funcionais. Isso está errado, porque ambas possuem o mesmo grupo funcional, que é o ácido carboxílico, que é a carbonila ligada ao grupo OH. Depois, na opção D, a diferença está na contagem do número de carbonos. Também está errada porque ambas as estruturas possuem o mesmo número de carbonos. Opção C, a diferença está na identificação dos tipos de ligação. Também está errada, porque em ambos possuem o mesmo tipo de ligação. Depois, opção B, a diferença está na fórmula molecular. Também está errado, porque ambos terão a mesma fórmula molecular. Que a fórmula molecular é o quê? É dizer quantos átomos de carbono, quantos átomos de hidrogênio, quantos átomos de oxigênio temos na molécula. E em ambas terão o mesmo número de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Opção A diferença está na fórmula estrutural. Essa sim será a opção correta.
A diferença está na fórmula estrutural. Por quê? Porque no feromônio da abelha rainha, eu tenho um grupo hidroxila ligado aqui no carbono 9. E no sinalizador, no feromônio da abelha operária, nós temos o grupo OH ligado em qual carbono? Ligado no carbono 10. Então, o que vai diferenciar esses dois sinalizadores serão a fórmula estrutural. Opção A. Quinta questão do vestibular da UES de 2017. A substância responsável pelo sabor amargo da cerveja é o mirceno, que tem fórmula molecular C10H16. Assinale a opção que corresponde à fórmula estrutural desse composto. Então, nessa questão, nós temos aí a fórmula molecular do mirceno, C10H16, e temos aí 4 fórmulas estruturais para a gente analisar e definir, baseado na fórmula molecular, qual será a fórmula estrutural desse composto, que é o mirceno. Analisando tanto a estrutura A como a estrutura B, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em ambas, tanto em A, nós temos 11 átomos de carbono nessa fórmula estrutural. Então, de cara, nós já descartamos a opção A e B, né? Como a fórmula molecular é C10 e na A e na B nós temos C11, então de cara a gente já descarta elas com opções de resposta. Analisando as estruturas C e D, em ambas eu tenho 10 átomos de carbono. E se a gente sair completando o número de ligações dos carbonos dessas estruturas, completando com hidrogênio para formar as 4 ligações que o carbono precisa fazer, nós vamos verificar que na estrutura C nós teremos 16 átomos de hidrogênio e na estrutura D nós teremos 18 átomos de hidrogênio. Então, como a fórmula molecular é C10H16, a opção correta será a opção C. Questão 6 do vestibular da Universidade Federal do Paraná. A fenilefrina, cuja estrutura está representada abaixo, é usada como descongestionante nasal por inalação. Sob a fórmula estrutural da fenilefrina, é incorreto afirmar que. Ou seja, se ele diz incorreto, é porque nós temos que achar a opção incorreta e não a opção correta, né? Como nós temos 5 opções, 4 serão corretas e uma incorreta. Vamos analisar cada uma das opções, baseado aqui na estrutura da fenilefrina, para a gente identificar qual é a opção incorreta. No item A diz o seguinte: na sua estrutura existem 2 hidroxilas. Se a gente analisar aqui a estrutura da fenilefrina, vamos ver que temos uma hidroxila aqui no anel aromático e uma hidroxila aqui também no carbono logo depois do anel aromático. Então, nesse caso, como temos 2 hidroxilas, a opção A está correta. Opção B, as funções existentes nesse composto são fenol. Nós temos aqui a hidroxila ligada ao anel aromático, que é o fenol. Depois, álcool. Nós temos aqui essa hidroxila ligada a um carbono saturado, que é um álcool. E amina. Nós temos aqui, lá no final da fórmula estrutural do composto, uma amina, bem aqui, que é o nitrogênio ligado a carbonos. A opção B também está correta. A opção C, a função amina presente caracteriza uma amina primária porque só tem um nitrogênio. Essa resposta está incorreta. A amina primária, secundária ou terciária não tem nada a ver com a quantidade do número de nitrogênio. Nesse caso aqui, essa amina aqui ela vai ser secundária. Por quê? Porque ela está ligada a 2 carbonos. Então, a opção incorreta aqui seria a opção C. Mas vamos analisar também a D e a E, só para confirmar. No item D, a função amina presente é classificada como secundária. Corretíssimo.
amina secundária ligada a 2 carbonos. Item E. Os substituintes do anel aromático estão localizados em posição meta. Então, sempre que o substituinte estiver no carbono 1, 2, será orto, né? 1, 3 será meta e 1, 4 será para. Como nesse caso aqui temos no carbono 1 e no carbono 3, então será na posição meta. Questão 7, US 2019. Um exemplo de tiol importante é o butan 1-tiol, ou pode ser também o 1-tiol-butano, que é adicionado ao gás de cozinha. O gás de cozinha é fundamentalmente formado pelos gases butano e propano, que não possuem cheiro. A presença do butan 1-tiol faz com que se sinta o cheiro quando há algum vazamento de gás, o que evita a ocorrência de acidentes. Assinale a opção que corresponde à fórmula estrutural desse composto. Então, como nas nossas videoaulas anteriores, a gente estudou bastante essa parte de nomenclatura, né? Então, essa questão aqui, para quem assistiu todas as videoaulas, você vai conseguir responder tranquilamente. Então, a estrutura do butantiol. O butan, já diz, né? Tem 4 átomos de hidrogênio na estrutura do composto. 1-tiol significa que vai ter um grupamento tiol ligado no carbono 1. E qual é o tiol que a gente revisou lá no início dos grupos funcionais? É o grupo SH. SH ligado a um carbono saturado. Analisando aqui as opções de resposta. Na opção 4, eu não tenho nenhum grupamento tiol, né, que é o grupo SH. Então, de cara, A já está descartada. Na opção B, nós temos o grupo tiol, só que é o SH2, né? E também esse grupo não está no carbono 1. Analisando a opção C, nós temos um grupamento tiol no carbono 2, né? E na opção de resposta ele teria que estar no carbono 1. Olhando para a opção D, nós teremos nessa estrutura do composto D 4 átomos de carbono, que é o prefixo but. Teremos apenas ligações simples, que é o infixo AN. Temos um grupamento tiol no carbono 1, que ficará, no caso, 1-tiol. Então, butan 1-tiol é a opção que está representada na opção D. Questão 8, US de 2019. Presente em quase todas as formas de vida e sintetizados pelos próprios organismos, os esteroides fazem parte de um grupo complexo de compostos que interagem para a manutenção da vida, fazendo parte de uma classe de lipídios. Quando analisados do ponto de vista químico, os esteroides são identificados como compostos lipossolúveis, derivados de triterpenos tetracíclicos. No corpo humano, destacam-se os esteroides colesterol, testosterona e estradiol. A classe dos esteroides deriva do anel orgânico ciclopentano peridrofenatreno, cuja estrutura é a seguinte. Com relação a essa estrutura, é correto afirmar que, baseado nas informações do enunciado, nós temos aqui a fórmula estrutural desse composto e as opções de resposta, onde nós analisaremos agora cada uma delas, né? Na opção A diz o seguinte: existem 24 átomos de hidrogênio ligados a todos os carbonos secundários. Vamos primeiro contar quantos átomos de carbono secundário nós temos nessa estrutura. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 carbonos secundários nessa estrutura. E como temos 11 carbonos, nós teremos ligado a esses 11 carbonos 22 átomos de hidrogênio. Como na opção A fala que são 24 átomos de hidrogênio, então essa opção está errada, está descartada. Opção B, o anel orgânico ciclopentano peridrofenatreno é aromático.
Essa opção também está errada, porque nessa estrutura nós não temos nenhum anel aromático. Para ser anel aromático, eu tenho que ter dentro do anel 3 duplas ligações alternadas. Aqui nessa fórmula estrutural, eu tenho 6 ciclohexano e um ciclopentano, mas não tenho nenhum anel aromático. A opção B também incorreta. No item C, como essa estrutura pertence à classe dos lipídios, trata-se de um carboidrato. Opção também totalmente errada. Por quê? Porque lipídios e carboidratos são classes de compostos totalmente distintas, totalmente diferentes entre si. Opção D. O total de átomos de carbono primário e terciário é 6. Ou seja, se eu somar o número de carbonos primários e terciários, eu teria um total de 6. Analisando a estrutura, eu não tenho nenhum carbono primário nessa estrutura, mas eu tenho carbonos terciários. Vamos ver quantos eu tenho. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, um total de 6 carbonos terciários. Como eu não tenho nenhum primário que é 0, e eu tenho 6 terciários, 0 mais 6 dará um total de 6. A opção correta será a opção D. Questão 9, nós temos uma questão do vestibular do ITA. Considere as seguintes substâncias. Temos aí a substância 1, 2, 3 e 4. E as seguintes funções químicas: A, ácido carboxílico, B, álcool, C, aldeído, D, cetona, E, éster, F, éter. A opção que associa corretamente as substâncias com as funções químicas é... Então, para só dar uma recapitulada, né, nas funções químicas que a gente viu lá no início da aula, eu coloquei aqui essa tabelinha, né, para facilitar o nosso entendimento. Nós temos aqui o ácido carboxílico, que é a carbonila ligada ao OH. Temos o álcool, cetona, éster, aldeído e éter. Eu trouxe aqui essa tabelinha para que vocês analisem com calma para poder identificar qual será a opção correta de resposta. Aqui na opção 1, da substância 1, eu tenho esse grupo funcional. Esse grupo funcional aqui é o quê? Carbonila ligada ao hidrogênio. Carbonila ligada ao hidrogênio vai ser o grupo aldeído. Então, na estrutura 1, eu tenho o grupo aldeído, né? Que é representado pela letra C. Então, a estrutura 1 será a opção C, aldeído. Na estrutura 2, eu tenho um grupo carbonila. Esse grupo carbonila representa o grupo funcional cetona. Cetona está representado aqui pela letra D, né? Então, a estrutura 2 será a opção D. Na estrutura 3, nós temos quem? Um oxigênio entre 2 carbonos, que nesse caso será o éter. Na opção 3, da estrutura 3, né, nós temos o éter, que está representado pela letra F. E na substância 4, nós temos um grupo carbonila ligado a um oxigênio. O grupo carbonila ligado a um oxigênio vai ser qual grupo funcional? Vai ser o grupo funcional éster. Então, a substância 4 será a letra E, que é o éster. Então, analisando aqui as opções de resposta, será 1C, 2D, 3F e 4E, que no caso será a opção C, que será a opção correta. Questão 10 do vestibular da PUC de 2010. O oseltamivir, representado na figura ao lado, é o princípio ativo do antiviral Tamiflu, que é utilizado no tratamento da gripe A, H1N1. Assinale a opção que não indica uma função orgânica presente na estrutura da molécula do oseltamivir. Então, nós temos aqui a estrutura desse composto, né, que é o oseltamivir, e temos aqui listado nas opções de resposta 5 grupos funcionais. Então, vamos identificar quais desses grupos funcionais não está presente nessa estrutura.
Primeiro, amina primária. Nós temos uma amina primária nessa molécula, nessa forma estrutural desse composto. Sim, aqui embaixo ó, tem um nitrogênio ligado a um carbono saturado. Como esse nitrogênio está ligado a apenas um carbono, então ele é uma amina primária. Na opção B, nós temos um éter aí nessa estrutura. Temos sim. O éter é quem? O oxigênio ligado a dois carbonos. Um oxigênio entre dois carbonos. O éter nós também temos nessa estrutura. Nós teremos o éster. Sim, também teremos aqui embaixo, ó, lá no final da estrutura. Nós temos o éster, que é um grupo carbonila ligado a um oxigênio. Éster também, ok. E amida, teremos um grupo amida. Sim, também teremos amida, que é o nitrogênio ligado a um grupo carbonila. Nesse caso é a amida, nós também temos adicional nessa estrutura. E o único que nós não teremos será o aldeído, né? Que é o C-O ligado a um hidrogênio. Então, como ele pede para identificar qual dessas funções não está presente nessa estrutura, no caso será o aldeído, opção de resposta, opção E. Bem, pessoal, eram essas as questões que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa videoaula de hoje. Eu trouxe questões que estão relacionadas aos conteúdos que nós vimos nas aulas passadas, né? E para finalizar, eu gostaria de deixar essa pequena reflexão para vocês, que diz o seguinte: não desista em dias ruins, lute pelos seus sonhos. Eu sei que esse momento difícil que a gente está passando é muito complicado para todos, né? Porque é algo que a gente nunca viveu antes, mas que a gente não pode desanimar. Se eu tenho um sonho, se eu desejo cursar uma faculdade, fazer um concurso, ter um bom emprego, ou seja, qualquer que seja o meu sonho, né? Mesmo em dias ruins, eu não posso desistir. Eu tenho que continuar lutando, porque uma hora tudo isso vai passar e eu tenho que estar preparado para seguir em frente, para continuar quando toda essa tempestade passar, né? Então era essa aula que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e nas próximas traremos mais aulões de Química, voltado também para o Enem, para que a gente possa estar revisando os conteúdos, para que no dia do vestibular da UES ou do Enem nós estejamos preparados, né? Então fiquem em paz e até a próxima.